Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, dia 28 de abril, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje é que somos convidados então a ler o Evangelista São João no capítulo 6, versículos dos 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta sexta-feira nós somos convidados a dar continuidade à leitura do capítulo 6 de São João, que estamos lendo ao longo de toda esta semana, onde vemos Jesus que faz o discurso do pão da vida. Hoje vemos a incompreensão dos judeus que começam a discutir dizendo: mas como ele pode dar a comer a sua carne? E com certeza esta fala de Jesus deve ter causado escândalo entre os seus, porque eles tinham uma compreensão muito literal daquilo que Jesus falava e acreditavam que literalmente deveriam comer a carne, beber o sangue de Jesus Cristo, o que para eles era inconcebível. Mas nós, como comunidade cristã, somos sempre convidados a olhar este Evangelho com um olhar eucarístico, com o olhar da Eucaristia, com o olhar da comunhão. E se nós olharmos esse Evangelho com este olhar, nós perceberemos então que Jesus Cristo já nos fala como sermos uma comunidade que vive da Eucaristia. Porque ele começa dizendo que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E nós realmente devemos recordar que o pão, o vinho, que são apresentados na Santa Missa, como frutos da terra e frutos do trabalho humano, pela oração dos sacerdotes, são corpo e sangue de Cristo. E em toda a Santa Missa nós somos convidados a beber deste sangue, a comer desta carne. E quando bebemos desse sangue, quando comemos desta carne, é quando então Cristo permanece em nós e nós permanecemos em Cristo. Ou seja, Cristo se torna um conosco e nós nos tornamos um com Jesus Cristo e um também com os nossos irmãos e irmãs. E assim como o corpo de Cristo se dissolve no nosso corpo, o nosso corpo é chamado a assemelhar-se a Jesus Cristo. Em outras palavras, poderíamos dizer que aquele que participa da Eucaristia deve viver a vida daquele que se dá como Eucaristia. Deve viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, deve viver segundo a sua palavra. É onde nós entenderemos esse permanecer. Ele permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e o que me come viverá por causa de mim. Ou seja, quando nós nos aproximamos da Eucaristia, quando nós nos aproximamos do sacramento do altar, devemos procurar no nosso dia a dia vivermos de acordo com aquilo que Cristo nos ensina, vivermos de acordo com o seu Evangelho, vivermos de acordo com a sua palavra. Assim entenderemos que o participar da Eucaristia vai muito além do que tomar um alimento, mas é tomar uma decisão, a decisão de nos tornarmos um com Jesus Cristo, a decisão de procurarmos dia a dia nos assemelharmos a Cristo. Por isso somos convidados a permanecer nele.
não é um permanecer unicamente de estarmos próximos, de estarmos vizinhos, mas é um permanecer de realmente nos comprometermos com Ele e de nos comprometermos com o seu ensinamento, com a sua palavra. E quando nós assim o fizermos, então, é aonde, como Ele mesmo diz, teremos a vida eterna. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim, o convite que a liturgia de hoje nos faz é para que, ao participarmos da Eucaristia, ao comermos da carne de Cristo, ao bebermos do seu sangue, que possamos nos esforçar também para viver e fazer as obras de Cristo, para que assim possamos verdadeiramente permanecer nele e ele possa permanecer em cada um de nós. E fazendo as obras de Cristo, é aonde teremos a vida eterna, como ele nos promete, e ele mesmo nos ressuscitará no último dia. Façamos assim nossa oração para o dia de hoje. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.